Fala galera, seja bem-vindo ao canal Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje eu vou comentar com vocês que Bitcoin pode chegar em 206 mil dólares, tá? A gente vai olhar exatamente para os alvos que nós temos de toda essa movimentação de alta. A gente está vivenciando uma fase muito importante do ciclo que é exatamente a nossa bull run. E a gente precisa entender quais são os targets, quais são os alvos e, melhor, quais são os indicadores, quais são os dados que nós devemos utilizar para que a gente faça as nossas realizações de lucro, beleza? Não estou falando com vocês que a gente vai chegar em 206 mil dólares porque eu acordei hoje de manhã e simplesmente pensei em 206 mil dólares. Não, é por conta de dados, é por conta de métricas e nós vamos avaliar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, quando eu falo para você que nós estamos dentro de uma bull run, é exatamente porque a gente tem uma métrica que nos mostra quando nós estamos dentro de uma bull run ou não. Exatamente essa linha azul aqui. A partir do momento que a gente rompe essa linha azul aqui, nós tecnicamente estamos dentro de uma bull run. Bull run é o movimento mais exponencial das criptos. Bull run é o movimento que o Bitcoin ele valoriza 20, 30, 40% ou até mesmo 50% em uma semana. Sim, esse é aquele momento mais exponencial do ciclo. Esse é aquele momento que você vai ver a mídia inteira falando sobre Bitcoin. E esse também é aquele momento que você vai ver garotos ficando milionário exatamente com cripto. Isso acontece tudo durante a nossa fase de bull run. A gente tem targets também de euforia, tá? Então, quando a gente fizer o rompimento dessa linha vermelha aqui, a gente vai entrar dentro de uma zona eufórica. Quando a gente fizer esse rompimento, veja que o topo lá em 2017 foi exatamente com o rompimento dessa linha vermelha. Se a gente voltar para o nosso último ciclo aqui também, a gente vai ver que o nosso topo foi com o rompimento dessa linha vermelha. Essa linha vermelha é a fase eufórica. E o mercado, conforme ele for andando, essas linhas vão subindo, porque isso daqui depende de um cálculo matemático, do custo dos investidores. Não vou entrar nesse ponto aqui com você. O importante de você entender é exatamente que quando a gente fizer o rompimento dessa linha vermelha, a gente entra dentro de uma zona eufórica. E nesse momento a gente vai utilizar alguns indicadores para saber se estamos dentro de uma região de topo ou não. Quais são esses indicadores? A gente pode utilizar o MVRV para entender se o preço do ativo ele está caro ou se ele está barato. Não vou te explicar também aqui no YouTube o que é exatamente o MVRV, mas entenda que existe um determinado momento, uma avaliação para o preço de qualquer ativo, seja um carro, seja uma casa, seja o quilo do tomate, seja qualquer coisa. Existe um momento que a gente consegue avaliar o preço do ativo e entender se ele está caro ou se ele está barato. Como que a gente faz isso? Entendendo qual que é o custo daquela operação, entendendo qual que é o custo daquele ativo, entendendo quanto que os investidores pagaram pelo aquele ativo, e aí a gente consegue avaliar se estamos em um patamar de caro ou barato. Quando a gente chegar dentro dessa região vermelha aqui, a gente vai estar dentro da região cara. Veja que a região verde aqui embaixo foi a região barata, onde a gente forma as regiões de fundo do mercado. Estamos subindo, ainda temos um espaço para chegar nessa região vermelha aqui, mas saiba que o MVRV vai ser um indicador que a gente vai utilizar para identificar a formação de topo do mercado. Junto a isso, a gente vai utilizar também o sentimento do investidor de longo prazo, ou smart money, ou investidor institucional. Quando a gente entrar dentro dessa região azul aqui em cima, vai ser a região eufórica do investidor de longo prazo, do smart money. Geralmente, dentro dessas regiões também, a gente vai utilizar outros indicadores juntos para a gente poder tomar uma decisão de saída. E por que eu estou falando desses indicadores para você? Porque, cara, se você for amador ao ponto de acreditar em um número específico, 206 mil dólares, e não souber quais são as métricas que você vai utilizar ao longo desse caminho, se o preço do ativo chegar em 195 mil dólares, você não vai vender, porque você vai estar esperando um número específico. Olha só, eu já vi essa história antes. Eu assisti o mercado no último ciclo e eu sei exatamente que muitas pessoas ficaram esperando o Bitcoin a 100 mil dólares e muitas pessoas que compraram Bitcoin em 3 mil dólares, por exemplo.
Se a pessoa tivesse comprado um Bitcoin em $3.000 e vendido esse um Bitcoin, seja em $50.000, se ela recomprasse com esse dinheiro dessa venda nos $25.000, a gente está falando que essa pessoa teria 2 Bitcoins. Se ela tivesse vendido nos 50 mil e recomprado nos 25 mil. Só que essa pessoa ficou acreditando que o Bitcoin ia parar em $100.000, ela não vendeu nem nos 60, nem nos 50, nem nos 40, ela simplesmente não vendeu. Ela ficou na expectativa de que Bitcoin só se compra, não se vende, e aí ela ficou amargurando o bear market inteiro. Eu não compartilho desse tipo de estratégia. A minha estratégia é compre na baixa, venda na alta e fique fora durante o bear market, depois você reentra lá na frente. Dessa maneira, você cria uma máquina de multiplicar dinheiro e isso vai se tornando uma bola de neve gigantesca, cara. Porque se o primeiro ciclo você conseguiu comprar um Bitcoin, você vendeu no topo, depois você fez 2 Bitcoins, você repete isso daí mais uma vez, a gente está falando que aquele um Bitcoin que você comprou inicialmente, em 2 ciclos, você transforma ele em 4 Bitcoins. Olha que louco, essa é a magia do investimento. É exatamente para isso que eu estou nesse mercado. E eu estou mostrando esses gráficos aqui, esses indicadores, para você saber que não é só um alvo específico, $206.000, que vai fazer com que, por exemplo, eu venda. Não. Eu irei utilizar indicadores, eu irei utilizar dados para tomar essa decisão de venda e não somente um preço específico. A gente viu o MVRV, a gente viu o NUPL também e a gente também vai acompanhar a distribuição. Quando a gente começar a ter altos volumes de distribuição, tá? Olha só que a gente sempre tem altos volumes na formação de topo do mercado. Cara, isso daqui você pode olhar para todos os ciclos, você vai ver esse alto volume de distribuição. Quando a gente tiver esse alto volume de distribuição, também vai ser um sinal de alerta ali que estamos dentro de uma região de topo. Veja que estamos subindo com a distribuição. Ela ainda é pequena, mas já estamos subindo. Vai levar um certo tempo ainda para a gente ter um alto volume de distribuição. E junto com isso, o que a gente vai precisar acompanhar são os investidores mais maduros. Esses investidores, eles são nomeados como investidor de longo prazo, como smart money, como institucional. Cara, chame como você quiser. O nome que você vai dar para esse grupo de entidades não importa. O que importa é você olhar o que esse grupo de entidades estão fazendo. E por que eu falo isso para vocês? Porque hoje muitas pessoas, por exemplo, vão cair exatamente na mídia de que a BlackRock ela tá dominando o mercado. Porque olha só, a gente vê as compras dos caras. Antes de ontem eles compraram 12 mil bitcoins. E para você que não entende do mercado, para você que não entende quantidades de bitcoins que a gente tem em circulação, 12 mil bitcoins é muita coisa. Por quê? Cara, para você ter um Bitcoin na carteira, é difícil, não é? Então, quando você olha 12 mil, você pensa, nossa, esses caras estão dominando o mercado. E aí, muitas pessoas vão ser marionetes e vão cair exatamente nessa falácia de que, cara, agora tudo que manda é só os ETFs. Não, não é só os ETFs. Os ETFs, eles são uma parte fundamental, sim, de toda essa movimentação de alta que nós estamos tendo. Eles estão influenciando muito para o preço continuar subindo, só que olha só, os investidores mais maduros, eles não detêm 12 mil bitcoins. A gente está falando que o grupo de entidade dos investidores mais maduros, eles detêm 14.409.000 bitcoins. Isso daqui, cara, representa, sei lá, 70% do supply circulante. Olha que louco. A gente está vendo a BlackRock comprando, a gente está vendo a Fidelity comprando, só que tem um grupo de entidades que ele comprou muito antes. E um grupo de entidade que detém 70% do supply circulante. Hoje, se a gente for olhar para a quantidade de bitcoins que os ETFs detêm, eles detêm cerca de 3% do supply circulante. Olha que grande diferença, 70 versus 3. Então, quem vai mandar no mercado ainda não são os ETFs. Pode ser que um dia os ETFs ele mande no mercado, quando eles tiverem uma alta concentração do supply. Só que os ETFs chegaram ontem. Eles chegaram ontem em uma festa que começou em 2009, galera. Existem investidores de Bitcoin desde 2009 que estão entendendo esse jogo, que estão acumulando seu ativo. E o supply ele é limitado. Não tem supply para todo mundo. Não tem Bitcoin sendo criado assim, cara, com uma impressora ligada. Hoje são criados 900 Bitcoins por dia. A partir do próximo halving que nós vamos ter, serão 450 só
Dos 21 milhões, 19 milhões e pouco já estão em circulação. Ou seja, 70% de toda a quantidade do supply está na mão dos investidores de longo prazo. Então, se a gente quiser ser pessoas mais maduras, pessoas mais profissionais, a gente vai querer andar junto com esses caras, a gente vai querer entender o que esses investidores mais experientes estão fazendo. E não o que a mídia está falando para você. E não o que a matéria do portal de notícias de cripto está falando para você. Simplesmente, cara, olha para dados e não para notícias, não para headlines, tá? Essas headlines, elas são perfeitas para construir marionetes no sistema. E não queira ser uma marionete. Então, quando a gente olha para esses caras aqui, eles vão distribuir, eles já iniciaram suas distribuições, mas, como eu falei, a distribuição ela ainda está pequena. Quando a gente tiver um alto volume distribuído, aí a gente vai também pensar em formações de topo. Então, tudo isso daqui que eu falei para vocês é exatamente para você entender quais os dados que você vai utilizar para você unir junto com aquele alvo para você poder tomar uma decisão estratégica de, por exemplo, fazer as suas vendas. Olha só, se você quiser cair na falácia de que Bitcoin só se compra, não se vende, no próximo bear market, você volta nesse vídeo aqui e comenta se realmente isso valeu a pena. Porque no dia que você entender o que é você ter R$1 milhão e você ficar amargurando durante o bear market, ver aquele R$1 milhão se tornar 600, 400, 200 mil reais, você vai entender qual que é a dor de um bear market. E você vai entender que vale mais a pena você vender aquele R$1 milhão, ficar líquido durante o bear market e recomprar na baixa mais uma vez, beleza? Bom, seguindo aqui a nossa análise, a gente olha para o Price Action ali, a gente pode utilizar o nosso Price Action para ser também uma ferramenta de alvos. Olha só, como que a gente vai fazer isso? Cara, é só a gente buscar padrões. Gosto muito de Fibonacci, gosto muito de projeção de Fibonacci e a melhor coisa que a gente faz é analisar o passado para entender como que esse passado ele pode rimar com o futuro. Olha que louco, se a gente analisar Fibonacci do ciclo passado, fundo, topo ali, a gente consegue ver que o Bitcoin ele respeitou um padrão muito importante. Primeiro ponto é que ele encontrou 0,382 de Fibonacci como um alvo de resistência. Em seguida, a gente teve a nossa formação de topo em 0,618 de Fibonacci. Olha que louco, Fibonacci foi super respeitada no ciclo do Bitcoin. A gente pode olhar esse passado, a gente pode traçar esse mesmo fato que aconteceu no passado para o futuro, para a gente ter uma expectativa de que isso vai rimar lá na frente. Então, se a gente respeitar o mesmo processo que eu fiz ali para poder traçar os alvos, olha que louco, cara. A gente tem 0,382, que foi a primeira resistência ali do último ciclo, sendo exatamente os $116 mil. E se a gente olhar para 0,618 de Fibonacci, a gente tem um alvo em $163 mil no Bitcoin. Olha só, no Price Action, a gente tem um padrão que aconteceu no passado que fez com que o Bitcoin chegasse em 0,618 de Fibonacci. Se a gente repetir esse mesmo padrão, se o passado rimar exatamente com o futuro, a gente tem o Bitcoin em $160 mil. Então, a gente já começa a trabalhar com alvos, galera. Olha só, a gente tem expectativas já de formação de topo. Eu sempre comentei com vocês que quando a gente ainda estava no fundo, era muito difícil a gente falar ainda sobre o alvo que a gente iria ter. Porque primeiro a gente precisava consolidar o fundo, sair do fundo, entrar em um bull market, voltar para a nossa bull run, ver que o ciclo ele foi respeitado, para que depois a gente comece a traçar alvos. E como a gente consolidou o fundo, como a gente entrou em bull market profundo, chegamos na nossa bull run, que é a última fase do ciclo, agora a gente começa a trabalhar com alvos. Alvos no aspecto de olhar para os indicadores, ver mais ou menos em que região esses indicadores vão entrar em sinais de formação de topo e também olhar ali os alvos do preço mesmo. Price Action, por exemplo, ele nos dá esse alvo. $160 mil seria um alvo interessante. $116 mil também já é um alvo extremamente interessante. Quando chegar dentro dessa região aqui, Gui, $116 mil é botão de venda e ponto final? Obviamente que não, galera. Fibonacci não é uma bala de prata. Nenhum indicador que eu mostrei para você aqui, ele é uma bala de prata. A gente vai unir todas as informações. Por exemplo, chegou em $116 mil.
E a gente tem MVRV super esticado. Se a gente olha para a distribuição do Long Term Holder, tá super grande. Se a gente olha, cara, muita parte do supply já foi distribuído. Opa, a gente tem um sinal de formação de topo. Opa, a gente tem um sinal aonde a gente pode realizar as nossas vendas, sim, pautadas em dados, não pautados simplesmente em números, beleza? Então a gente tem isso de alvo para o Price Action. Se a gente olhar para os dados on-chain, tem essa linha dourada aqui, que ela está exatamente em $206 mil. Veja que essa linha dourada aqui foi mais ou menos o alvo que nós tivemos nos últimos ciclos. Veja que ali em 2013, 2014 a gente superou essa linha, 2018 a gente também superou essa linha, em 2021 a gente bateu nessa linha aqui, na linha dourada, e simplesmente ficamos travados ali. A gente vai contar que vamos superar essa linha ou que a gente vai bater essa linha? Não, mas isso daqui é um alvo, $206 mil, como eu abri esse vídeo aqui falando para vocês, é um alvo exatamente da análise on-chain. E o que é essa linha dourada? Eu simplesmente tracei essa linha? Não, cara, essa linha dourada ela é um múltiplo histórico do custo dos investidores. Quando a gente olha para as criptos, a gente consegue saber quanto que você pagou, quanto que eu paguei. A blockchain, cara, ela é um livro contábil aberto, de vidro. A gente consegue auditar. Então, através disso, a gente consegue saber o custo, a gente consegue ler o comportamento do mercado anterior, entender quais foram os padrões de vendas, tá? E exatamente através disso, a gente faz esses cálculos matemáticos para poder chegar nessa linha laranja aqui, na linha cinza ali, por exemplo, a linha azul, tudo isso daqui são cálculos matemáticos que a gente faz. E aí isso nos dá esse alvo de $206 mil. Olha só. Então, no Price Action, a gente tem um alvo para o Bitcoin ali de $160 mil e dentro da análise on-chain, a gente tem um alvo de $206 mil. O que eu quero dizer para vocês aqui é que, cara, a partir do momento que a gente começar a chegar próximos dessas regiões, a partir do momento que o mercado começar a subir, começar a esticar de verdade, descoberta de all-time high dia após dia ali, cara, você ainda não vivenciou o real movimento da Bull Run. A gente iniciou a Bull Run. Quando a gente estiver na meiuca disso, você vai ver o que é valorização das criptos. E aí, nesse momento, a gente vai começar a olhar para alvos, trabalhar com essas expectativas. Só que eu não quero que você, investidor, seja experiente ou novato, e você fique simplesmente preso a um número, a 206. Ou por isso que eu abri vários indicadores, por isso que eu mostrei alvos diferentes para você, como 163 também, por exemplo. O que eu quero dizer para você é que estamos no começo da subida. A gente tem um longo caminho ainda pela frente. Esse caminho ele vai ser rápido. A Bull Run ela acontece em uma velocidade extremamente rápida. Não vai durar anos subindo, por exemplo. Cara, quando a gente olha historicamente, mostrei para vocês essa semana que o último ciclo foram ali após o rompimento real ali do topo. Cara, a gente teve 150 dias de subida, ciclo anterior 200 dias de subida. Cara, não é uma subida durante um longo período de anos, como as pessoas que acreditam em super ciclo, elas estão falando por aí, beleza? Esses são simplesmente os nossos alvos. A gente pode olhar para Ether também, pode traçar esse mesmo alvo aqui ó, de Fibonacci em Ether para entender qual que é o potencial desse ativo. Olha só, se a gente respeitar o mesmo padrão que nós fizemos ali de Fibonacci do último ciclo para a gente identificar qual que é o padrão do Ether, olha que belíssima coisa, cara. Fibonacci, para mim, é uma das ferramentas mais surpreendentes que nós temos. 0,382 de Fibonacci foi exatamente o alvo do Ether no ciclo anterior. É só a gente respeitar esse mesmo comportamento, traçar essa mesma análise para esse ciclo para a gente entender qual região que nós temos do Ether. Olha que lindo, cara. A gente está falando de Ether em $9 mil. Sim, para quem conseguiu comprar essa parada em $800 ou $1.000 ali, cara, eu comprei pouquíssimas quantidades, exatamente ali nos $1.000, pouquíssimas quantidades referentes à quantidade que eu tenho hoje. A maior parte que eu consegui comprar foi entre os 1.800 ali, os $2.000, cara, a gente passou um longo período ainda dessa fase, mas mesmo assim, entre $2.000 até $9.000, cara, é uma multiplicação absurda. E nós estamos falando de o alvo inicial ali. Olha só, se Bitcoin passar os 116, passar os 160, Ether também vai passar
esse seu primeiro alvo? A gente vai estar falando de Ether na casa de $10 mil, por exemplo. Eu acredito que isso possa acontecer? Sim, acredito que isso possa acontecer, principalmente com aprovações de ETF do Ether. Olha só, quando a gente teve a aprovação de ETF do Bitcoin, nós estávamos ali na casa dos $40 mil. E isso faltava bastante espaço para a gente chegar no nosso all-time high. A gente está falando que a aprovação de ETF de Ether vai acontecer no meio do ano. Isso vai ser quando o Ether já estiver em um novo all-time high. Ou seja, a gente vai ter mais gás ainda a partir do nosso all-time high com injeção de liquidez desses institucionais. Então eu vejo que sim, a gente pode ir mais longe do que esses $9 mil. Para mim, eu sou super bullish em Ether nesse momento. E escreve aí que a gente vai ter sim aprovação de ETF desse ativo, tá? A BlackRock solicitou, cara, a BlackRock não entra nesse jogo para simplesmente não ganhar dinheiro. Eles entram nesse jogo para ganhar dinheiro, beleza? Então também tenho esses alvos aí para Ether. Obviamente, o que vai ditar se eu vou sair ou não do mercado não é se a gente bater os 9 mil redondo. O que vai ditar se eu vou sair ou não do mercado são os dados. Quando os dados me apontarem, cara, eu vou simplesmente sair do mercado. E olha só, ontem eu pedi para os alunos da carteira Rumo ao Milhão me mandar exatamente os resultados deles ali. E, cara, eu fiquei impressionado com o resultado dos alunos da carteira Rumo ao Milhão. Eu subi isso daqui dentro da página, aqui no link da descrição você consegue acessar essa página e você consegue auditar isso daqui. Tem aluno com R$66 mil de lucro, tem aluno que veio para os Estados Unidos simplesmente curtiu o lucro, tem aluno que tem R$22 mil de lucro, R$69 mil de lucro, $4 mil de lucro, R$24 mil de lucro, tem alunos que tem R$1.267 de lucro, tem alunos que tem R$33.870 mil de lucro, R$19 mil de lucro, tem alunos com R$16 mil de lucro, tem alunos que estão fazendo, cara, R$22 mil em 24 horas. Olha só, eu salvei alguns desses prints aqui, subi no site. Se você quiser auditar, simplesmente só vir nesse site aqui e auditar. Por que eu tô te mostrando isso? Porque geralmente você me vê falando sobre a carteira Rumo ao Milhão e eu sempre falo para você que hoje a carteira Rumo ao Milhão ela tem R$47 mil de lucro. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira que eu estou construindo para o meu filho e exatamente eu faço as decisões de compra ou venda e eu compartilho isso com os alunos de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu sou o analista, eu tomo todas as decisões, você não precisa entender de mercado, você não precisa fazer nada. Se você entender de mercado, muito bem, você também é bem-vindo. Só que eu tomo as decisões, você só precisa seguir as minhas decisões, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. E é muito legal quando eu mostro aqui que a carteira que eu estou montando para o meu filho, ela tem R$47 mil de lucro. Só que melhor do que isso é ver que os alunos estão conseguindo acompanhar. Tem pessoas que têm menos porque aportaram menos, por exemplo, entraram depois, não entraram no começo. Tem pessoas que têm mais, porque simplesmente elas compraram mais daquilo que eu compro, por exemplo, elas simplesmente, cara, modificaram um pouco a estratégia. O legal é de ver que todo mundo está colocando dinheiro no bolso. E você também pode fazer parte disso. Você também pode fazer parte desse grupo de 374 pessoas que estão lucrando através da minha análise. Olha só, eu não estou mostrando para você printzinho de que o cara abriu um long e fez 200% de alta. Eu não estou mostrando printzinho de uma pessoa que fez 50% de alta, como você é acostumado a ver esses prints, onde ele não tem o valor monetário, ele não tem exatamente quanto que a pessoa lucrou ali. Fazer 200% de alta operando com $5 é muito fácil. Agora, eu quero ver realmente o aluno ali fazendo quanto de dinheiro tem na mão. E esses prints que estão aqui no site mostram exatamente que as pessoas estão lucrando 16, 30, cara, R$20 mil em 24 horas. E se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que vai te direcionar para essa página. Nessa página, nesse vídeo aqui, assista esse vídeo, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. E cara, se você descer aqui, vai ter toda a explicação sobre o que é a carteira Rumo ao Milhão.
E aí aqui abaixo vai ter alguns desses prints, tá? Eu nem consegui, obviamente, subir todos os prints aqui, senão, cara, o site iria ficar gigantesco só com os prints disso daqui. O que eu quero te dizer é que, cara, a gente tá subindo. Muitas pessoas confiaram no meu trabalho. A carteira Rumo ao Milhão, ela tem 8 meses, por exemplo. As pessoas que entraram lá no começo são as pessoas que detêm mais lucro, são as pessoas que confiaram no meu trabalho, são as pessoas que realmente estão desfrutando dessa parada. Só que ainda é tempo de você entrar, porque a bull run ainda nem esquentou. Eu tô falando de Bitcoin, 163 mil dólares, em 200 mil dólares, por exemplo, ou quiçá em 100 mil dólares, a gente ainda tem uma longa subida. E depois disso, nós vamos ter a Altcoin Season. Essa carteira, ela é pensada para a Altcoin Season também. Eu brinco com os alunos que todos esses lucros que todos nós temos no bolso, tanto eu, meu filho com 47 mil reais de lucro, quanto eles, é só o começo, galera. Se você quiser exatamente fazer parte desse projeto, o link tá na descrição. Clica nele, eu te vejo lá dentro do projeto. Você vai entender exatamente nesse vídeo como todo o projeto funciona. Qualquer dúvida, lá no site também, aqui no final, tem um botão que te direciona para o WhatsApp. Nesse botão aqui, você consegue tirar qualquer dúvida que você tenha, beleza? Eu espero, de coração, colocar dinheiro no seu bolso. Mas, para isso, você precisa exatamente seguir o meu plano. Espero de verdade te ver dentro da carteira Rumo ao Milhão. Essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considera se inscrever. Um forte abraço, tamo junto. E eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!